Muitas pessoas me perguntam o que é a microfisioterapia, como ela funciona, para que serve, como que é a sessão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muita gente já ouviu falar sobre microfisioterapia, que é uma técnica francesa vinda na década de 80, mas muitas pessoas não entendem como funciona, o que é. E na verdade, a microfisioterapia ela tem como base em estudos da embriologia. Embriologia, para quem não sabe o que é quando nós nascemos, a formação do feto até o desenvolvimento da criança na barriga da mãe, né, até a nossa formação completa. Então, o estudo desse desenvolvimento de como funcionam as células até a formação do corpo inteiro. Essa é a base, vamos dizer assim, da microfisioterapia. E o que nós fazemos, né? Eu trabalho com a microfisioterapia há 10 anos, eu fui uma das primeiras turmas a se formar, né, a precursora aqui no Brasil, e algumas pessoas não conseguem entender como funciona, como que é, e eu vou passar para você aqui de uma forma tranquila para você entender ao máximo. Então, o que nós fazemos? Eu falo que nós somos faxineiras do corpo. É como se uma pessoa passasse com faíscas caindo sujeira no chão e eu fosse lá e fizesse o caminho inverso dessa faísca do chão, só que e mostrasse para o seu corpo, mostrasse para a faxineira, vamos dizer assim, olha, é aqui que você tem que limpar. Na verdade, a pessoa que aplica a microfisioterapia profissional, ele justamente faz isso, ele identifica aonde está o problema no seu corpo, para que o seu poder de autocura, para que as suas células, né, todo o seu processo de reparação consiga limpar. É assim que funciona. Roberta, limpar o quê? Nós temos memórias celulares, nós temos desde a nossa vida intrauterina, ou seja, na barriga da nossa mãe, até a idade atual, tudo, absolutamente tudo que acontece com você fica registrado no seu corpo, fica registrado nas suas células. Então, quando você tem algum sintoma, isso é apenas uma consequência de uma memória celular instalada, que pode ser atual ou pode ser de longo prazo. Então, é muito comum pessoas que estão passando por dificuldade, por exemplo, de uma depressão, uma dor, fibromialgia, a crise de pânico, e a gente identificar memórias recorrentes. Às vezes não é uma memória, não é um conflito que você passou na sua vida, mas são vários eventos e o corpo ele vai registrando como se fossem potinhos. Ele vai acumulando nesses potinhos que a gente tem no nosso corpo, essas memórias similares, parecidas. Então, memória de medo num potinho, memória de rejeição num potinho, memória de trabalho num potinho e assim por diante. E quando você enche esse potinho e ele transborda, aí que vem os sintomas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né, por que eu tive crise de pânico, por que eu tive essa dor agora, eu não fiz nada, não consegue atribuir fatores da vida cotidiana, mas isso é muito mais profundo. Está nessas memórias celulares que as pessoas às vezes não entendem, e não é preciso voltar para fazer regressão. Algumas pessoas perguntam se é regressão, se é hipnose. Não é nada disso. A pessoa fica consciente na maca, ela deita e o terapeuta vai lá, o profissional ele vai lá e faz a palpação. Existe uma palpação sutil na pele, porque o nosso corpo ele tem mapas, que são esses caminhos que eu falei, da sujeirinha, e a gente vai lá e limpa, e a gente tem um estudo aprofundado, que a gente literalmente mapeia a pessoa, e aí a gente consegue inclusive passar informação, passar quando ela teve esse bloqueio. A data é o que menos importa no trabalho, mas aí a pessoa começa a entender, tomar consciência de que aquela dor ou aquela crise de pânico, aquela depressão originou daquele fator. E isso é maravilhoso, porque a pessoa começa a entender que problemas físicos de saúde estão completamente ligados com a forma de você viver, com a forma que você encara a vida e todos os medos e todos os traumas que você teve, não só agora, né, mas também às vezes traumas da sua mãe, do seu pai ou mesmo na sua gestação, que é passado para você. Então, traumas de mãe e de pai na vida intrauterina, isso pode ser passado para você, tá bom?
E números de sessões normalmente são de 2 a 3 sessões com espaçamento de 1 a 2 meses, isso é muito particular, né? Normalmente a gente tem que dar um prazo de 20 a 30 dias entre uma sessão e outra, porque o corpo é como se fosse um remedinho que a gente estivesse dando para o paciente e ele precisasse ali liberar, né? E todo esse processo de reparação até o corpo reparar para que outras memórias que estão mais profundas surjam e a gente consiga fazer essa faxina de novo. Então, o prazo normalmente é 2, 3 sessões e as respostas que eu tenho, as respostas com os meus pacientes é incrível. Eu falo que eu tenho várias formações em várias técnicas. A microfisioterapia é uma técnica que ajuda muito, muito as pessoas. Inclusive, eu me surpreendo para alergias, enxaqueca, dores no corpo, todos os tipos de trabalho, porque na verdade o sintoma não importa, o que importa é a origem emocional, é a origem da memória que a gente tem, que pode ser uma toxina também. Então a gente vai lá e descobre aquela memória. E normalmente é por cima da roupa mesmo, não precisa tirar a roupa, porque o profissional ele consegue palpar numa roupa tranquilamente, né? A gente tem uma percepção aguçada da técnica, porque é bem sutil, mas é muito bom e eu recomendo você fazer se você nunca fez, tanto para prevenção quanto para um problema físico ou emocional. E essa técnica foi desenvolvida por 2 franceses, é uma técnica maravilhosa, Patrice Benini e Daniel Grosjean, e eles dedicaram a vida em estudos e dedicam até hoje na desenvolvimento, na evolução dessa técnica maravilhosa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, assina o canal do YouTube se você estiver no YouTube, compartilha com seus amigos e é isso aí. Até mais, pessoal!